Fala galera, Cadu na área. E pessoal, passando aqui, né, pra falar um pouco sobre o jogo de São Paulo de hoje, né, na Libertadores, né. São Paulo 0, Barcelona de Guayaquil também 0 no Morumbi, tá? Eu não pude ver o jogo, né, acabei vendo um compacto agora há pouco, por isso fazendo o vídeo um pouco mais tarde, mas o São Paulo acredito que é frustrado geral nessa partida, né? Acredito assim que da era Zubeldia seja o jogo mais frustrante de todos, né? Porque o Barcelona de Guayaquil é uma equipe que em casa oferece certo risco, né? Mas fora de casa é fraca, normalmente faz campanhas fracas fora de casa. E pelo São Paulo vir embalado, pelo São Paulo vir jogando bem, né? Pelo São Paulo do Zubeldia estar demonstrando uma eficiência incrível, todo mundo esperava a vitória hoje, né? Até porque a vitória hoje deixaria o São Paulo muito próximo de um primeiro lugar no grupo, né? O São Paulo ainda tem chance no primeiro lugar do grupo, tá? Mas agora a missão ficou mais difícil, né? Pelo que eu vi agora o São Paulo tem que ganhar do Tajeres, né, na próxima partida, também no Morumbi, por 2 gols de diferença, né? E aí sim daria a vantagem para o São Paulo, o primeiro lugar do grupo, né? Acho que se eu acredito se ganhar por 1 gol de diferença apenas, ele continuaria atrás do Tajeres, né? Empataria em pontos, mas aí por gols marcados, eu acredito, ele ficaria atrás do Tajeres, tá? Então assim, a missão ficou um pouco mais difícil, né? E agora, aqui nesse vídeo, a gente vai debater o porquê, tá? Pra mim, é o principal motivo da missão ter ficado mais difícil, certo? Então eu peço pra você, tá chegando agora, não conhece o canal ainda, já deixa seu like, ajuda demais o YouTube a mandar o vídeo pra mais pessoas, certo? E se inscreve aqui, tá? Você vai ser muito bem-vindo no canal, eu quero contar com a sua presença nos próximos vídeos, tudo bem? Não esquece de deixar a sua opinião, também é muito legal ler, né, o que vocês estão pensando sobre, certo? Mas vamos falar sobre o jogo. Como foi, eu não vi, né, a partida em si, vi um compacto agora há pouco, tá, os melhores momentos lá. E para mim o São Paulo deixa de conquistar os 3 pontos por um fator primordial, tá? E esse fator primordial se chama Juan. O Juan, que eu já disse nesse canal milhares de vezes, né, o cara é fraquíssimo. É um dos moleques aí saídos da base, né, do São Paulo, eu acho que é um dos mais fracos que eu já vi na vida. Eu era um cara que era crítico ferrenho do Ademilson, por exemplo. Vocês lembram do Ademilson? Mas, cara, o Ademilson, perto do Juan, ele é o Van Nistelrooy. Vocês lembram do Van Nistelrooy? Né? O Van Persie, vocês lembram do Van Persie? O Ademilson perto do Juan, esses caras aí. É esse nível. Porque o Juan, ele não tem a mínima noção, a mínima, assim, expertise para jogar futebol. Ele não é um jogador de futebol, né? Tanto que quando ele participa de gols, né, tirando uma quando o São Paulo joga com, né, com os Águia de Marabá, porque aí até o Juan faz gol, né? Porque você vai jogar contra uns caras que, né, fica o dia inteiro batendo laje, lá os caras é pedreiro, aí nas horas vagas os caras vão jogar bola, aí você, né, até eu, o Caduzito, que faria gol, né? Porque, com todo respeito, esses times aí nem profissionais são, né? São times semi-profissionais. Mas assim, quando é um time profissional, né, o Juan costuma ajudar como? Como ele ajudou na última partida. É roubando bola, correndo, apertando a marcação. Com todas as coisas que basicamente não exige técnica alguma. Entendeu? Exige vontade, exige raça, mas técnica não. Porque quando você precisa da técnica do jogador, o Juan falha sempre. Não é assim, ele falha às vezes, Cadu. Ele falha sempre. Né? O último jogo contra o Fluminense foi 2-1, foi apertado, foi no limite. E o que eu falei no vídeo aqui pra vocês? Era para ter sido fácil se o nosso centroavante não fosse o Juan, né? Teve os gols de cabeça que ele perdeu, que eu comentei aqui. Teve o lance que ele ficou pedindo pênalti, que eu comentei aqui no vídeo também. Aliás, vocês não viram meu vídeo contra o Fluminense, vou deixar linkado aqui para vocês verem, né? E depois um amigo meu me lembrou de um outro lance que eu nem me recordava, né? Que foi um lance no primeiro tempo ainda, que o Juan foi lançado em profundidade, a bola bateu na mão dele, né? Ele conseguiu tropeçar ali na bola, a bola subiu, bateu na mão dele e ele acabou perdendo o lance. Então assim, é um jogador horroroso. E aí hoje, a bola da partida, do jogo de hoje contra o Barcelona de Guayaquil, foi uma bola que o jogador do São Paulo chuta, né, ela rebate ali na marcação, ela bate na marcação, fica ali solta e se serve, limpa pro Juan. Tá, limpa. O gol tem 11 metros de distância. O goleiro é isso aqui, ó. Isso aqui no gol, o goleiro. O Juan, a bola limpa, na frente dele aí sozinho, o gol desse tamanho, ele me chuta em cima do goleiro. Tá? Então assim, não tem como. Você quer o quê? Você quer ir para uma semifinal de Copa do Brasil contra um Flamengo, dependendo de Juan? Cara, você vai perder o jogo. É simples. Se for para uma final aí contra um Palmeiras da vida, contra, sei lá, um Atlético Mineiro que tá muito bem, cara, até o Botafogo aí que tá se recuperando, tá vindo, né? Ganhou aí do Universitário do Peru, tá vindo numa crescente.
você vai perder, meu amigo. Você não pode ter um jogador no seu plantel que não decide nada. Que todas as vezes que é para ele decidir, que cai nos pés dele, ele falha. Então, assim, o time de São Paulo é bom, tá? O time de São Paulo é bem treinado, tem um técnico legal, mas a diretoria do São Paulo tem que acordar. A diretoria do São Paulo tem que acordar. Para mim, o ponto desse jogo de hoje é isso. Mas se você almeja coisas grandes, você tem que ter um comportamento grande também. Você não pode almejar coisas grandes e ter um comportamento ínfimo desses. Ah, o Juan tá bom. O Caleri machucou? Ah, tá bom, a gente tem o Juan. Não, não tá bom, meu amigo. Se você não tiver um centroavante minimamente, a gente sabe que não vai ter 2 Caleres, né? Mas assim, se não tiver um centroavante minimamente capaz de fazer uma função de centroavante, você tá frito, né? A gente vê, cara, a gente vê o Corinthians. O time do Corinthians, pra mim, é fraco. Tanto que tá lá embaixo no campeonato, né? Na tabela do Brasileiro. É um time fraco. Mas você pega lá, tem o Yuri Alberto e eles trouxeram o Pedro Raul pra reserva. São 2 jogadores mais ou menos do mesmo nível. Vocês entenderam? Né? O Flamengo, ó, tem o Gabigol e o Pedro. 2 jogadores mais ou menos do mesmo nível. Né? O próprio Palmeiras tem, sei lá, quem? O Hendrick, né? E o Rony, vai. Cara, 2 jogadores mais ou menos do mesmo nível. Agora você tem Caleri e Juan, meu amigo, aí não. Vocês entenderam a discrepância de um pro outro? E um time grande como o São Paulo não pode ter essa discrepância. Você tem que ter 2 atletas mais ou menos do mesmo nível. O seu reserva vai ser inferior ao seu titular, mas não pode ser tão inferior como é o Juan. Não pode, tá? Então, assim, claro que não é o único culpado, claro que o São Paulo teve outras chances de fazer gol, claro que o São Paulo não estava numa noite lá muito feliz, né? Mas para mim o fundamental, tá? O que tá mais vívido assim, nos últimos jogos que eu venho visto, é a insuficiência técnica do Juan, né? Mesmo ele tendo ajudado lá no gol no último jogo, com raça, com correria, ele sempre faz isso, tá? Mas tecnicamente não dá para depender dele. Então, para mim, o que fica de lição é: diretoria do São Paulo, vocês querem o São Paulo brigando mesmo, pra valer, com o Atlético Mineiro, com o Internacional, com o Palmeiras, com o Flamengo, com quem for, se mexam, meus queridos. Se mexam, tá? A gente tem aí o Caio Paulista que saiu em dezembro, né? O Wellington machucou lá, ficou um tempo fora, e o São Paulo jogando com o Patrick, porque eles não trouxeram um lateral esquerdo. Com o Caio Paulista saindo em dezembro. De dezembro a junho, que a gente vai entrar em junho daqui a pouco, né? Colocar aí 6 meses. Os caras não conseguiram contratar a porcaria de um lateral esquerdo. Eles não conseguiram. O São Paulo hoje é um time que tem um centroavante, que é o Caleri. O Caleri machucou? É isso. Tá? Se você não tá fora, quem lá joga? Quem é o 10 do São Paulo se você não estiver fora? Era para ser o James Rodrigues, mas a gente sabe que o James já era. Já era. A diretoria viu que o James foi um tiro no pé. Eles viram que não deu certo. Para mim o São Paulo tinha que trazer um meia também. Um cara até para revezar ali com o Luciano. E é isso. E o São Paulo não traz. Tá? Então assim, volto a falar pra vocês. Para mim o São Paulo pode até classificar no primeiro lugar, tá? Porque o Tadjeres, apesar de, né, o São Paulo ser freguês do Tadjeres, o Tadjeres não é nada disso. Dá pro São Paulo fazer lá 2 gols de diferença e classificar em primeiro lugar, mas a missão ficou mais difícil, né? E ficou mais difícil pra mim, tá? Por causa do Zito aqui, principalmente por culpa da diretoria que aceita não ter um lateral esquerdo, aceita que o centroavante numa Libertadores seja o Juan, né? Aceita que não tem outro meia para jogar. Então, assim, eles vão aceitando coisas, sabe? E aí, meu amigo, quando a corda aperta, quando chegar o vamos ver, são essas coisas que fazem diferença, né? Mas, enfim, deixe um comentário de vocês o que vocês acharam sobre o jogo, quem viu o jogo inteiro, né? Se tiver uma análise um pouco mais completa para fazer, pode deixar aqui embaixo, tá? Eu, pelos meus melhores momentos que eu vi, para mim, o que dá para falar mais é isso, certo? Mas estamos junto e vamos tricolor.